E é importante combinar, fazer essas coisas a partir de um acordo coletivo, né? Maria Vitória, boa noite, bem-vinda. Gravando, Rafael. Opa, obrigado, Charles. Boa noite a todas, todos, todes. Estamos aqui às 18h02. Leandro chegando, pessoal chegando, bem-vindas, bem-vindos, Ana Gonçalves, Neriane Silva. Agradecer a presença, a participação de vocês até aqui. E nesse nosso último momento, nesse último momento, dentro desse contexto, né, estaremos a construir outras modulações disso aqui no futuro bem próximo. O Davi fala diretamente da praia, né? Bom demais isso, bom demais. Aí sim, né? Então, queria saudá-los, e hoje vamos começar um pouquinho na hora, para a gente ter mais espaço para conversar no final, tá? Então, hoje a gente inverteu, eu vou começar aqui, e vou pedir licença para apresentar. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat. O Charles pode, se for uma pergunta de urgência, assim, você pode acionar o seu microfone, né? E a gente vai falando, vai trocando essa bola, enfim, fazendo aquilo que a gente já está habituado, tá? Qualquer coisa, se não puder esperar, pode ligar o microfone e falar mesmo, tá? Se tiver como esperar, faz a pergunta no chat, enfim. Então vamos lá, mais uma vez, boa noite, pela enésima vez, mas é sempre só no universo inteiro, essa noite nunca mais se repetirá, então a gente tem que presentificar isso sempre que possível, né? Então vamos lá, eu vou apresentar aqui a tela inteira, né? Começando aqui às 6h em pontos, 6h04, na verdade, né? Vocês vão me dizer se já está ok, tá? Já está rolando? Já está rolando. Já está rolando, né? Então, gente, mais uma vez aqui estamos com a arte de não fazer absolutamente nada nesse dia 26 de novembro, 6h, 18h04. Falo da cidade de Fortaleza e é um enorme prazer e contentamento, felicidade também, a gente contar com pessoas de muitas cidades diferentes, vários estados, países, e, enfim, é muito importante isso, pelo fato da gente continuar construindo esse tipo de utopia, né, que a gente faz aqui. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Eduardo Galeano, que perguntaram uma vez, né, tem um texto, né, é até anedótico, assim, para que serve a utopia? De alguma forma ele diz que é para continuar caminhando, porque ela continua sempre no horizonte, né, e essa abertura, essa nota de abertura, ela não está aqui citada diretamente, mas ela está viva em nossos corações o tempo todo, né? E a ideia é começar esse terceiro dia pensando em tudo aquilo que a gente falou nas noites anteriores e o que vocês puderam ver nos arquivos que estão no nosso ambiente virtual, bem como em algumas indicações de filmes, palestras que o Charles colocou e que de alguma forma a gente pensou junto nisso, né? E também está presente naquela lista de músicas que tem. Alguém quer falar? Alguém assinou o microfone? Tá bom, acho que foi só um vento. A ideia é que a gente retome essas modulações do nada, do absolutamente nada, do não fazer, ou do silêncio, do vazio, e que a gente comece a pensar nisso. A gente pensa nisso o tempo todo, né? Naquilo que nos rodeia, no instante vazio, numa página em branco, no momento entre uma pausa, no intervalo entre uma música e a outra, entre uma nota e outra, entre um parágrafo e outro, tudo isso está correlato no que a gente propõe a pensar aqui, né, nessa provocação. Né? A gente não está aqui para... Ontem o Charles disse isso, e é muito legal. A gente não está aqui para definir nada. Né? Nós temos leituras acerca de poucas coisas, né? Mas a gente quer dividir com vocês, mas a ideia, em absoluto, não é definir o que é nada, né? Mas apresentar essas modulações a nível
de provocação, né? E é por isso que é tão importante a gente, às vezes, citar o autor ou a autora, ou colocar essa imagem. A gente trabalha, a gente opera a partir das imagens, né? Nossa área de história da arte, e, enfim. E que essas modulações, elas têm um tipo de assinatura, né? Desde aquilo que é o ato de permanecer parado, até o ato de erguer as mãos, uma delas e se organizar, ou propor uma saída, uma solução, mesmo que por um momento. Pensar essas modulações, essas linhas de fuga, né? Pensar nos possíveis. E hoje nós temos esse terceiro momento pensando justamente nessa possibilidade de afirmação. A gente pode até brincar, mas não é para falar de nada? O que é que uma afirmação tem a ver com o nada, né? Tem coisas, tem pontas que a gente não vai ligar aqui são 3 dias, é muito curto, né? Mas assim, a ideia é deixar que esses fios desencapados possam gerar curtos-circuitos, né? Não eletrochoques, curtos-circuitos, né? E que a gente possa pensar e praticar algum tipo de nada sem nenhuma vaziez. Mas aí é com cada um. A gente está aqui para provocar esse start, né? E convidá-los e convidá-las. Pois bem, dito isso, eu gostaria de dedicar, né, essa aula, perdão, aos que dizem não, né? E estes e estas têm motivos de sobra para dizer não, a depender do seu contexto, né? Seja uma condição do poder de outra pessoa, de repente você está sob o jugo de outra pessoa, né? E você não tem nada a perder, a não ser os grilhões. E esse tipo de não é que nos interessa aqui hoje, né? Paisagem sonora, panelas, né? Vamos lá. Eu queria começar com esse cara que muito importante esse cara falou sobre educação, esse cara falou sobre religião, falou sobre o pensamento político, falou sobre economia, falou sobre tudo aquilo que nos acontece em vida, né? Tudo aquilo que nos acontece em vida. E o que nos acontece em vida é aquilo que é o viver, né? Vou colocar esse telefone aqui longe, porque senão ele fica chamando a atenção, fazendo barulho, né? Esse cara falou sobre o viver, né? Mas não qualquer viver, né? Se a gente pudesse pensar na importância do período romântico, né? Na história da arte, para a concepção do artista, seja na literatura ou seja nas artes visuais, né? A ideia, o romantismo, ele provoca, a gente viu isso ontem, né? O romantismo é o que fomenta a radicalização de um tipo de construção de si. Obviamente que esse termo, construção de si, ele foi gravado, cunhado e escrito depois, sabemos, né? Mas essa brincadeira de inventar-se a si, a gente sabe que também é bem antiga, é da antiguidade, né? Todavia, o artista, ele se coloca nesse lugar de assinar o mundo, de projetar-se o mundo, de criar situações em que ele pudesse apresentar seu modo de ver o mundo e seu modo de viver, foi no romantismo. De alguma forma, a gente pode colocar isso como um ponto de importância. E alguns caras, e mulheres também, que atravessaram esse momento, essa grande travessia, essa grande ebulição, essa grande transformação de estados de consciência, a saber, o romantismo, o período romântico. Mikhail Bakunin é um desses caras. Karl Marx é um outro cara também, que foi, eu não vou dizer contaminado, mas atordoado por essa esfera romântica, né? Pela esfera do romantismo, principalmente a terceira geração, que a gente, por questões de metodologia, né, de questões pedagógicas, a gente divide primeira geração, segunda geração, terceira geração, né? Claro, autores fazem isso, outros não usam essa mesma metodologia. Vamos lá. E eu vou pedir licença para fazer a citação.
Aposto que todo mundo já leu, né? Mas vamos lá. Aspas. 3 elementos ou 3 princípios fundamentais constituem, na história, as condições essenciais de todo desenvolvimento humano, coletivo ou individual. Primeiro, a animalidade humana. Segundo, o pensamento. Terceiro, a revolta. A primeira corresponde propriamente à economia social e privada. A segunda, a ciência. A terceira, a liberdade. Né? Quando a gente fala de liberdade, essa coisa que... eu não vou fazer uma citação de pé quebrado, né? Mas Cecília Meirelles tem um poema, quem puder ajudar, joga aí no chat, né? Que não tem nenhuma alma humana que não entenda o que é isso. Né? Liberdade. E é a partir desse ponto que eu queria apresentar aqui algumas imagens. Né? Da mesma forma que eu dedico aos que dizem não, também dedico aos que sabem dizer sim, aos que produzem um sim. Né? Já falamos disso também. Quando a gente diz não a uma situação, é em detrimento de um modo de vida mais afirmativo, para que a gente instaure e estabeleça esse viver. Né? Voltando aqui, estamos a falar da vida. Estamos a falar do viver. Né? E quando a gente diz isso, nós falamos das pessoas, falamos de nós. Nós, estamos falando de nós mesmos aqui, né? Se eu disser liberdade, cada um vai ter uma ideia diferente, mas eu imagino que todas elas vão ser consonantes, consoantes, né? E aumentarão o mundo e a própria ideia de liberdade, né? E eu trouxe aqui uma imagem, só para confirmar, a conexão tá aí, vocês estão aí, tá funcionando, eu só tô vendo a tela preta. De boa, Rafael. Massa. Com relação ao tempo, Charles, tu me dá um toque. Vou ver aqui, 18h14. Pronto. Vamos lá. E essa ideia de pensar... Eu trouxe outra citação, mas essa eu vou ser mais rápido, tá? Tem um cara chamado David Graeber, né? E ele escreve vários livros, né? Inclusive um deles é esse aqui, que é uma série de ensaios pequenos, né? Que chamam Anarquismo no século XXI e outros ensaios. Né? Não sei se dá para ver, mas depois a gente pode disponibilizar o link e tal. Tá bem fácil de encontrar lá na internet, inclusive. Podem fazer isso, né? E tem alguns textos desse cara que ele é um antropólogo, né? David Graeber é um antropólogo, especialista é feia essa palavra, né? Até, mas um grande leitor e admirador da obra do Kropotkin, né? Falei de 2 russos, agora não disse, né? Tanto Kropotkin quanto Bakunin, russos, né? Ambos anarquistas. O David Graeber também é antropólogo, né? E vai vai pensar nessas modulações. Ó, os gatos estão endoidando aqui na rua. Vai pensar nessas modulações dessa prática de vida que é o anarquismo. Por que é uma prática de vida? Eu já falo disso. Aspas. A nova geração, né, nós, vocês, de algum modo, vocês mais ainda, os mais jovens, abaixo de, sei lá, tem gente que de 13 anos, 14 anos de curso. A nova geração está muito mais interessada em desenvolver novas formas de prática do que em discutir os pontos ideológicos mais delicados. Uma das principais inspirações da nova geração de anarquistas são os municípios zapatistas autônomos de Chiapas, povoados por comunidades de língua tzeltal ou tojolabal, que usam o processo de consenso há milhares de anos, somente agora adotados por revolucionários para assegurar que mulheres e jovens tenham voz igual à dos homens adultos. Ora, eu comecei com o Bakunin não à toa. Primeiro, daquela primeira citação, a gente pensar aqui na liberdade. Né? Esse conceito-chave, liberdade. E depois a gente pensar aqui, como o David Graeber, nesse texto de 2013, que ele está falando de algo que é ancestral. Né? Em Oaxaca, ou Chiapas, né? São territórios autônomos até hoje, com o exército zapatista. Né? E que essas modulações da liberdade, elas são muito antigas, não tem nada de novidade. A ideia da liberdade não surge no século XVIII, nem no XIX, nem no XX, nem no XXI. Né? Há milhares de anos, isso é praticado, principalmente nas Américas, né, antes da invasão. Né? E agora vamos à imagem, para não ficar só nas citações. Quando eu falo da vida e do viver, falo de situações cotidianas.
Situações cotidianas. Vamos pensar nisso, né? Essa vida que nos atravessa todos os dias, né? Em condições em políticas, econômicas, filosóficas, sociais e éticas, principalmente. Quando eu falo da ética, eu falo do viver. Por exemplo, todo mundo sabe que não pode enfiar o dedo no olho do coleguinha. Pronto. A gente não precisa da polícia para dizer isso pra gente. Porque a gente sabe. A gente percebe, né? É que nem furar uma fila. A gente percebe que isso tem a ver com uma relação coletiva. Percebe essa virada? Né? Pode parecer um exemplo bobo, mas é muito funcional. Né? E eu trago a Aline Albuquerque, ela vive e trabalha em Fortaleza, aqui, e esse trabalho dela é muito simples. Né? Ela faz instalações, né? E aqui tem até uma citação do Belchior, né? É sempre desobedecer, nunca reverenciar. Por que esse trabalho eu acho muito legal, fantástico? Porque ele opera com uma simplicidade. Em 2013, com aquelas manifestações, né, que o resultado a gente sabe, de 2013 até 2020, a gente sabe o que aconteceu e o que está acontecendo. E ela estava sem poder sair de casa, tinha acabado de entrar no mestrado em artes da UFC, o pai tinha falecido na mesma semana que ela entrou, mãe de um filho pequeno, enfim, muita coisa acontecendo na vida da Aline Albuquerque, que tem outra Aline que eu vou falar hoje aqui, também de Fortaleza. E que a vida cotidiana a impedia de participar dessas ações políticas externas, fora de casa. Né? Ela ficou pensando, como é que eu posso fazer isso? Aí começou a colocar, por exemplo, ia no mercado e colocava uma plaquinha dessa feita com papelão. Não tem um papelão? Não vou dar exemplo com disco, não. É um papelão. E coloca um barbante e usa a coisa mais simples que a gente pode ter em casa. E não tem aqui, tá? Enfim. Um pincel, tinta e papelão. E vai lá e escreve. Né? Tem uns que são bem simples, assim. Fogo nos racistas. Ou ainda foi golpe. Ou ainda ele não. A depender do contexto, né? E o que é que ela faz? Ela chega na exposição e ela faz uma oficina. Né? Ela chama as pessoas para construir junto o mural. E isso é fantástico, né? Uma prática comunal, uma prática coletiva, um tipo de desobediência. Por exemplo, colocar o artista como sendo iluminado, que só ele ou ela sabe fazer aquilo. Ela vai lá e diz, gente, é simples. Você pega um papelão, pega essa cordinha ou um barbante, pega esse pincel e escreve. Né? Isso é fantástico, porque é uma coisa rápida, que tem a ver com auto-organização, que tem a ver com partilha, né, com a partilha vou roubar aqui o Rancière, né, falando da partilha do sensível, que é um texto bem legal, em certa medida, né, e que a gente pode pensar nessa divisão e prática do comum, e tornar isso um tipo de ambiência, um tipo de esfera, um tipo de modo de vida. E radicalizar isso junto à vida cotidiana é uma das práticas mais ancestrais que existem. E lembremos, nós somos os próximos ancestrais. Então a gente temos que ter cuidado com o que a gente faz aqui agora. Né? Os ancestrais em construção somos nós. Essa fala não é minha. Eu vou mostrar quem disse isso. Né? Há mais uma citação do Grebe para a gente encerrar com ele por hoje. Né? E que ele diz: é provável que você já tenha ouvido algo a respeito de quem os anarquistas são e em que eles supostamente acreditam. É provável que quase tudo que você ouviu seja bobagem. Muitos parecem crer que os anarquistas são partidários da violência, do caos e da destruição, que são contra todas as formas de ordem e organização, ou que são nihilistas enlouquecidos que só querem acabar com tudo. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Maneira razoável, sem ter de ser forçada a lei. É uma ideia realmente muito simples, mas que os ricos e poderosos sempre acharam extremamente perigosa. Eu peço desculpas porque existe uma digitação. Eu vou reler o último trecho, que diz assim. Perdão. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Os anarquistas são apenas pessoas que acreditam que o ser humano é capaz
de se comportar de maneira razoável, sem ter de ser forçado a tal. É uma ideia realmente muito simples, mas que os ricos e poderosos sempre acharam extremamente perigosa. Peço desculpas, tá nesse texto aqui, ó. Depois tem as referências, tá? O texto é: você é anarquista? A resposta pode surpreendê-lo. Né? E aqui eu trago uma outra imagem da Aline Albuquerque, em que, percebam a variação desse signo, que é a letra, né? Você percebe que tem mais de uma pessoa que escreve isso, né? E as imagens vão dizer muitas coisas, né? Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, referência ao Chico Buarque, né? E aí entra nessa brincadeira de um jogo de referências, né? E que questões que têm a ver com a saúde reprodutiva da mulher, questões com o lugar da mulher na sociedade, da mulher artista, da mulher mãe, enfim, a Aline vai apresentar isso, né? Eu acho muito fantástico quando faz isso. Para encerrar aqui, eu acho que eu menti, né? Tem mais uma. Em sua forma mais simples, as crenças anarquistas estão pautadas em duas concepções elementares. A primeira é a de que o ser humano é, em circunstâncias normais, tão razoável e decente quanto lhe é permitido ser e pode organizar a si e suas comunidades, sem que seja preciso lhe dizerem como. A segunda é a de que o poder corrompe. Acima de tudo, o anarquismo é apenas uma questão de ter coragem de assumir os simples princípios de decência comum segundo os quais todos vivemos e segui-los até suas conclusões lógicas. Por mais estranho que possa parecer, esses aspectos mais importantes você provavelmente já é anarquista, apenas não se dá conta. Né? E eu trago aqui umas imagens de um grupo chamado Poro, né? É de Belo Horizonte. Esse grupo, que é uma dupla, na verdade, e tem o site deles, tem muita coisa, um material muito legal, muito bonito, e apresenta uma série de intervenções urbanas, uma série de performances, ou ainda materiais para você baixar e ler, materiais para você reproduzir, como adesivos, ou ainda panfletos. Inclusive, tem um panfleto que é justamente isso aqui. É como se fosse aquele santinho que cartão C&A, jovem, não sei o quê, né? Sempre tem alguém oferecendo cartão C&A, né? Ou de alguma outra loja de roupa, ou qualquer outra loja, etc. Nos centros da cidade, por aí. E a gente fez isso em Aracati. Não sei se tem alguém aí, se o Vinícius Santiago tá aí, ou o Irã, enfim, o pessoal de Aracati, quando a gente fez isso em sala de aula. Quer dizer, nós fizemos isso fora da sala de aula, né? E a ideia era justamente essa. Imaginemos, o que é perder tempo numa sociedade que diz assim, tempo é dinheiro, né? É não produzir, é produzir a pausa, produzir a contramola, né? Já Secos e Molhados fala disso, essa contramola que resiste, né? Perder tempo. Não é perder tempo, não é a preguiça, não é o preguiçoso, ócio e ociosidade. Charles falou disso anteriormente, né? É pensar esse perder tempo como instauração, 1825, instauração de um tempo criativo, né? De um ócio criativo, como o Demasi vai falar em algum momento, né? E tem algumas sentenças aqui que chama nessas. Primeiro, vamos pensar na lógica disso aqui. Quem apresenta esse tipo de resultado de propaganda, né, são empresas. Anunciam shows, anunciam promoções, relâmpagos e tal. É até proibido esse tipo de prática, né? Mas já foi permitido. E a galera fazia, e ainda faz isso também, né, até hoje. Vamos combinar. E essas faixas temporárias, elas rodaram algumas cidades. Não a mesma, né? Mas assim, era um trabalho em rede, em que as pessoas eram acionadas e eles dois perguntavam. Inclusive essa foto aqui da direita é em Fortaleza, né? Enfim, acionava essa rede de outros artistas e performers e artistas urbanos para pensar e contribuir com esse projeto, né? Que é um negócio que é barato, dá para fazer rápido, enfim, dá para perder um tempo de forma bem divertida fazendo isso, né?
E é muito legal isso de dar dicas, de uma forma até imperativa, né? Faça algo, né? Faça algo. Né? E aqui diz assim, não é seja produtivo, é perder tempo. Enterre sua TV. Veja através. Olha só o exemplo lá da propaganda. Chopp é R$ 1. Faz tempo, né? É de 2009 a 2016, essa série, né? Ela atravessa esse período. E a ideia de mostrar isso aqui, tá aqui, 2009 a 16, faixas de antissinalização. Né? E assim, isso gera uma quebra. Imaginemos isso num centro comercial de uma cidade, seja ela qual for, né? E a imagem da esquerda diz assim, assista a sua máquina de lavar como se fosse um vídeo, né? E, enfim, Poro, vejam, é sensacional, tem muita coisa bonita, legal. Né? E quando a gente fala desse tipo de prática de resistência, muitas vezes ela pode ser bem pequena, bem simples, como não cumprir uma lei injusta. Né? Não cumprir uma lei injusta. A França, quando estava ocupada pelos nazistas, a resistência imprimia folhetos dizendo assim, finja que você está doente, minta. Finja que você morreu. Finja que seu tio tá no interior precisando da sua ajuda. Não desobedeça. Desobedeça. Desobedeça, né? E assim, desde fugir do alistamento obrigatório, militar obrigatório, em situações bem específicas, a não cumprir leis injustas, né? Muitas músicas vão falar disso, né? Tem uma banda que eu gosto muito, chama Garotos Podres. Tem várias músicas que vão tocar nesse ponto, na liberdade, né, de serem submissos a leis injustas. E tem pontos que a gente vai falar aqui. Eu não vou, o Charles separou umas coisas para hoje que eu não vou entregar aqui, tá? O Charles vai falar disso. Temos o trabalho aqui da Dora Longo Bahia, de 2019. Professora, artista, pesquisadora, né? Tem uma banda de rock fantástica, chama Cão. Né? Procurem depois. Mas era uma performance, né? A banda não existe, não. Só existiu para fazer um tipo de ação. E aqui nós temos um gesto, né? Assim, não é um gesto, são vários, a gente percebe, né? Um pincel que vai, que volta, que sobe, que vai, continua. Né? Esse gesto intensivo de dizer não, ou ainda de inferir um tipo de ato de ação, isso está associado claro, é uma série, né? Que vai falar sobre guerra, vai falar sobre revolução, vai falar sobre estratégias de perseguição e como identificar e como sair disso. Isso é o texto que a própria autora coloca, né? Ela que faz o texto e tal. Né? E esse gesto com uma tinta vermelha, e aí a gente vai para uma camada de discurso que pode pensar assim, podemos, né, pensar assim, né? O que é que o vermelho, como é que o vermelho atinge você? Né? Porque assim, não é artista, a artista quis dizer com isso, não. A artista não quer dizer nada a não ser que ela escreva sobre aquilo e diga de fato. Isso quer dizer isso. Né? A leitura que nos cabe pode ser vasta, infinita, né? A gente pode pensar numa guerra, a gente pode pensar no sangue, pode pensar numa violência, a gente pode pensar num gesto abrupto de resistência, né? Enfim, fica aberto, né? E em 2015 tem essa série que ela vai apresentar ela vai trabalhar muito com a apropriação, a Dora Longo Bahia. Ela vai retirar alguns frames de filmes que apresentam mulheres segurando armas, né? Em algumas elas são fetichizadas como um objeto, um símbolo sexual ou um mero pedaço de carne. Né? E ela vai pegar essas imagens e vai repensar, né? Será que uma garota com uma arma é só isso? Né? E faz assim, é uma instalação imensa, né? Eu só tenho essas imagens aqui, é em tamanho A3, cada uma dessas imagens, tá? E é com nanquim e tal. Deixa eu ver que horas são. E quando ela faz isso,
né? Tem entrevistas, ela é fácil encontrar material da Dora Longo Bahia, né? Muito fácil. E é um trabalho incrível. Ela é representada pela Galeria Vermelho, e lá tem um PDF imenso com as obras dela. Podem procurar lá no site, né? Mas eu quero que vocês percebam esse lugar, né? Que assim, desse lugar que é o do esperado, do idealizado. E vamos pensar assim, né? Quem é que idealiza esse lugar para uma mulher? Geralmente é o diretor. Ele é homem, né? Enfim, é só para a gente pensar nessas questões. E a artista, ela provoca isso, né? Ela fala, ela se posiciona, ela chama, ela deixa isso muito explícito. Não estou fazendo uma leitura cá com meus botões, né? Ela deixa isso explícito, né? Em 2019 tem uma série que ela vai chamar de Revoluções. E aqui é a Revolução Cubana, né? Ao centro a gente percebe o comandante Che Guevara. Essa foto ela é icônica, ela vai trabalhar com imagens, apropriação de imagens, né? Isso é muito legal também, né? Que é um gesto, né? É um gesto também. E aí cabe, em cada contexto, dizer se é uma apropriação para repensar aquela imagem, para implodir, para pensar sua ruína, pensar sua proposição, para dizer sim, para dizer não. E essas questões é que elas são que provocam, né? Que tiram do lugar comum, desse lugar comum, né? E eu tenho outras imagens aqui para a gente finalizar. Essa obra é o maior mural, né, do mundo, feito por uma artista indígena. Ela se coloca assim, né? É a Dayara Tucano, é desse ano, né? No Festival Cura, em Belo Horizonte. E esse mural chama Selva Mãe do Rio Menino, né? E 48 metros por 28. Mas eu não quero falar aqui da dimensão. A dimensão era só um dado técnico. Obviamente que fazer algo desse tamanho é um empreendimento imenso, né? Opera um conjunto de ações, de maquinário, uma logística imensa para a realização de uma obra dessa magnitude e desse tamanho, né? Eu coloco o tamanho apenas a sua questão métrica, né? Tem mais de 1.000 metros quadrados essa obra, né? E a magnitude pela importância que ela presentifica, né? Naquilo que é da ordem do discurso, naquilo que é da importância de colocar, dela enquanto artista. Ela tem graduação em artes visuais e mestrado em história da arte, né, pela UNB. E assim, ela tem uma fala na ANPAP desse ano que eu sugiro que quem não viu ainda possa acessar. A ANPAP é a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, né? ANPAP. Deem uma olhada lá ela tem uma fala, lindíssima fala dela, muito afirmativa, né? E assim, é incrível como a gente não percebe isso no nosso cotidiano. A relação com a vida, a relação com o espaço, parece que a gente chama de natureza só aquilo que a gente consegue comprar na samambaia e dizer que a gente é pai de planta, mãe de planta, né? Nesse novo contexto, né? E a gente continua comprando um monte de plástico, a gente continua comendo carne, a gente continua... Eu falo da carne aqui, não estou dizendo que é certo ou errado não, tá? É só para pensar no lugar que... o número de árvores que foram derrubadas para que o gado fosse pastar, né? Inclusive ela traz isso na fala dela. E ela é quem diz, nós somos os próximos ancestrais. O que é que você está fazendo com essa informação? Né? Assim, chega a dar uma... Caramba. Eu nunca tinha pensado nisso, de ser um ancestral dos que virão, né? Vê na hora aqui. 36. Pronto. Vocês conhecem alguma coisa que está aqui? Agora eu quero ouvir vocês. Conhece algum elemento que está aqui nessa composição? Podem acionar os microfones, por gentileza.
As tartarugas ninjas? Não, Érica. Mas, boa. Quem mais? Ah, mas lembro pra mim. Por conta das katanas? É, por causa de... Legal. Eu reconheci a voz da Érica de pronto. Engraçado isso. Continue. Quem mais que a gente consegue ver aqui? Racionais. Naruto. Racionais, né? Naruto, né? Naruto segurando aqui a kunai. Eu sei o que é Naruto porque eu imagino que a maioria deve saber o que é Naruto, né? Mas alguns vão assistir Naruto. Eu nunca assisti Naruto, mas eu sei do que se trata. Mas tem mais referências aí. Sim, racionais, tem educação, tem a questão da cyber, como é que fala? Cyberpunk, né? O cara que... Enfim. Massa, massa, massa. Todos eles têm um terceiro olho, só que eu não entendi o porquê. Bem observado. Bem observado. É. Alguém mais? Alguém pegou essa referência aqui, ó? Matrix. É o Akira, não? Tinha Akira. Acertou, miserável. É o Akira. Só peguei isso, na verdade. É quando Racionais, claro. Mas quem... eu acho que tem aqui no chat, Rafael, também. Ah, massa. Podem ligar o microfone. Érica, Samurai eu entendo. X. É porque eu realmente também não sei as referências que a galera está falando. O Yoshi falou até em inglês, aí acho que ele traduziu aí a mensagem, né? E assim, isso aqui tem um contexto muito, muito bonito também. Aí eu conheci a Lia Nazura, que é a artista que faz isso, ela fez esse ano, abril desse ano, se não me engano, mas eu queria só um detalhe anterior a isso, né? Mas faz sentido, era o que você diz, depois que eu fiquei assim pensando, fato, né? O número de pessoas que aqui estão também, o mesmo número lá dos Tartaruga Ninja e tal, e de pensar também essa coisa são guerreiros, né? Você percebe pelas armas que apresentam, né? E assim, o guerreiro vai também ter um tipo de performance, de novo, a ideia do treino, né, do asceticismo, né, vai ter um tipo de treino rígido para atingir tal resultado, né? É tipo um atleta de alta performance, né? Não confundir com performance. Mas boa, Érica. Os demais também. Acho que foi o Santiago, não reconhecia a voz, acho que foi. E o Charles e o Caio, né? Obviamente, tem coisas no chat que eu não vou conseguir acessar. Mas, e o terceiro olho também, alguém que falou que eu não reconheço a voz. Tá bom, tô acabando. Do terceiro olho, né? A Lia Nazura é uma estudante que estava fazendo um trabalho sobre... Ela pesquisa cultura nipônica, oriental, / cultura pop, e sentiu-se incomodada porque não via, por exemplo, artistas negros, ou artistas negras, né? Artistas racializados apresentando imagens, digamos, decoloniais a partir desse repertório que ele é o repertório pop, né? E eu fiquei assim encucado, nossa, será que isso existe, né? No alto da minha ignorância, né? Ela existe, Rafael. Poxa, apresenta. Ela colocou no trabalho, tá, vou trazer depois. Aí colocou no trabalho, fez um slide, né? Não sei o quê, uma orientanda. E fantástico, assim, são referências que, de fato, eu não acesso tudo, tá, gente? Né? Eu não acesso tudo, também não condeno quem acessa, né? E a questão nem é essa, né? Mas a ideia de colocar Racionais MCs afrofuturista, né, uma pintura digital, tem tudo a ver com isso aqui, primeiro porque nós estamos aqui falando de possíveis. Chega desse negócio de que o mundo acabou, o mundo acabou, o mundo acabou. Eu acho que já saturou isso. Já acabou o tempo da distopia. Eu estou repetindo isso com frequência, né? Acabou o tempo da distopia. Acabou. É preciso que a gente construa novas utopias a partir de ontem, né? E eu estou dizendo isso de uma forma imperativa porque a vida não acabou em 2020, mesmo a gente sabendo que é um ano bem atípico, um ano bem que acabou, né? 170 mil brasileiros perderam a vida nesse contexto pandêmico, infelizmente, né?
pêsames transmito aqui. Mas é a gente pensar assim, será que não tem um possível futuro? Será que dizer não para essa lógica que tanto nos massacra, oprime, dizima e mata todos os dias, será que imaginar um futuro possível não é o maior não que a gente poderia dizer? Saca? Eu fiquei pensando nisso. E quando eu vi o trabalho da Lia Nasura, tem outros trabalhos também correlatos nessa mesma linha, e o terceiro olho tem a ver com questões transcendentais, né, ligados a conhecimento. Quem tiver mais por dentro dessas questões, por favor, fique à vontade para falar, para contribuir. Eu não sei de tudo, né? Mas o que me fez colocar essa imagem aqui para dividir com vocês é justamente isso, né? De inventar um futuro possível. Em vez de ficar, não, o futuro é distópico, nossa, isso é tão Black Mirror, não, é porque o mundo acabou em 2019, a gente está aqui porque... Né? A gente fica introjetando esse monte de coisa, não. O mundo... semana passada minha irmã mandou me disse um meme que era assim, o mundo acabou em 2019, 2018, nós não fomos arrebatados, né? Claro, brincando com a mitologia cristã, né, do arrebatamento, não sei o quê, enfim. Mas a ideia aqui, minha gente, é pensar nesse futuro possível, né? E assim, aqui em nenhum momento é uma apologia à violência ou ao uso de armas, ao contrário, né? Estou colocando aqui uma imagem produzida por um artista que pensa um futuro possível, principalmente nós negros, né? Nós não somos minoria nesse país, né? É engraçado, quase 67%, né? Nós compomos 67%, e nós não somos minoria, né? Enfim, quero dividir isso com vocês. E também por falar nisso, já encerrando, então eu sei que estou acabando aqui. Um outro artista, né? Também negra, Aline Furtado. Vocês podem procurar os trabalhos dela, daqui de Fortaleza. Ela é do interior do Ceará. Redenção, não vou lembrar, ela é do sertão, né? Mas ela, enfim, a gente conhece há uns 15 anos e ela sempre pensou nessas questões, né, do corpo negro, desse grande não que é dado, e como é que ele pode fazer para dizer sim. Né? Aqui tem uma performance que foi premiada no Salão de Abril, que é um dos mais antigos salões do Brasil, que acontece em Fortaleza, que é o Monumento ao Homem Branco. Não sei se vocês lembram do caso Rafael Braga, né, que ele foi preso, né, pelo Estado racista por portar um pinho-sol. Né? É emblemático isso. E aqui ela vai falar, na placa da esquerda, ela vai contextualizar o caso. Ela é advogada também, né? E vai contextualizar o caso mesmo. Né? Inclusive, esse é o mais kafkiano dos casos que ocorreram no Brasil. Se duvidar, é o mais kafkiano do mundo mesmo, afora a literatura. Né? E aqui é pior ainda, né? Pior do que na literatura, porque é real. Ao vivo é muito pior. Belchior já disse, né? E aqui vai dar as instruções para a performance, que diz assim: retire um dos frascos de pinho-sol e leve consigo. Saia do MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar, aqui em Fortaleza. 3. Atravesse a praça em frente ao Dragão do Mar, dirigindo-se até um posto policial, que é o Ceará Pacífico, o nome do programa. Entregue o artefato. 5. Observe como funciona. Né? E assim, as pessoas saíram da abertura, ela fez uma performance, leu um texto na hora, né? As pessoas pegaram as garrafas e foram até as delegacias, foram entregar aos policiais, e tem vídeos, né? E que de fato, tem um policial que pergunta, mas o que é isso? Aí vai explicar que é uma obra, uma performance, que não sei o quê. E o cara, eu lembro disso, aconteceu, infelizmente, né? Enfim, não estou aliviando nada a culpa do Estado racista. Estou dizendo que todo mundo falou disso na época, né? E eu quero trazer para encerrar, não para amenizar nada, a Virginia Woolf, né? Para deixar uma provocação. E que ela vai dizer assim: desculpem. Porque é um enigma perene a razão pela qual nenhuma mulher jamais escreveu qualquer palavra de uma literatura extraordinária.
quando todo homem, ao que parece, é capaz de uma canção ou de um soneto. Que parece que é uma canção ou de um soneto. Quais eram as condições em que as mulheres viviam? Perguntei a mim mesma. A ficção, quer dizer, o trabalho imaginativo, não cai como uma pedra no chão, como na ciência. Ficção é como uma teia de aranha, presa por muito pouco, mas ainda assim presa à vida pelos quatro cantos. Né? Essa imagem da aranha, da tessitura, da urdidura, dessa mulher que constrói com as mãos, com a escrita ou com os fios, né? A gente pode pensar em Ariadne, pode pensar em outras imagens que ao longo da história da arte vão pensar com essas imagens, né? Com essas imagens, né? E eu queria encerrar aqui. Pronto, encerrar com essa imagem, né? Pensar nessa escrita, pensar nessa invenção de si, pensar nessas 648, pronto. Pensar nisso, que a gente possa pensar, que a gente possa tecer, criar conjunturas de costura, de tessitura, de emaranhamento, né, de que a gente possa estabelecer esses contatos cada vez mais efetivos e afetivos, né? E, obviamente, todas essas posturas, elas são da ordem da ética. Por isso que eu comecei falando de liberdade. Por isso que eu comecei falando dos anarquistas, né? Que são esses que acreditam que a gente não precisa ter um chicote para obedecer. A gente não precisa da autoridade para fazer o que a gente sabe que tem que ser feito, né? Basta ser gente, basta ser humano, basta pensar no coletivo, né? E essas imagens eu trouxe pensando justamente nisso. Nessas ações coletivas, ora muito pequenas, ora imensas, mas todas elas muito importantes e urgentes, né? Então é isso, fica o convite para construir um novo mundo. Aqui encerro. Nossa, tem 74 pessoas. Sim. Vou até aproveitar aqui. Ana Paula, Marcos Lopes, Sumaia, Davi, Roberto Salles, Érica, Marcos, Caio, o Vinícius Santiago aí. Deve ter mais gente com a câmera ligada. Talvez eu não consiga ver todo mundo aqui nesse layout que eu tô, né? Érica Gomes Peixoto, um abraço para você. Então, gente, esse foi o primeiro momento. Eu espero que tenha de alguma forma contribuído ou provocado, ou colocando esse frivilhão, né, do desacostumar. A gente tem que se desacostumar de um montão de coisa, né? Enfim, às vezes parece que a gente está falando do que é óbvio, né? Parece que a gente está sendo redundante muitas vezes, quando a gente fala de liberdade, ou fala de arte, ou fala da vida, que são coisas que a gente não separa como... Charles, quando você estiver pronto, pode mandar ver. Não é isso, Rafael. Massa. Então, manda ver. Certo. Então, tarefa difícil que o Rafael foi retocar, veio até na administração do tempo, Rafael. Foi 18h50, cravado, assim. Massa. Vou tentar agora... Pra galera começar a falar aí no final. A gente tem que ligar as câmeras, tem que falar, tem que... A gente quer, enfim... Vai lá, Charles, tá contigo. Certo. Projetando aqui, então, a tela. Boa noite aí, pessoal. Não acabei que eu dei só pelo chat, né? Então, boa noite a todos. A gente vai estar concluindo aí o minicurso, mas não a temática, né? Que é inesgotável por excelência aí. E é isso. Agora eu vou dar seguimento às categorias que o Rafael, de certa forma, já transmitiu aí, né? Então, a tarefa não é simples, mas tentar aí dar conta. Eu começo com duas citações, né, tipo epígrafes também. Uma de uma música que foi postada hoje lá na playlist, né, do Inocentes, que é uma das primeiras bandas assim punk, né, no estilo punk aqui no Brasil. E é bem legal, né? E diz assim, né, ele nunca iria aceitar que suas palavras se perdessem no ar. Queria que elas fossem livres, sem regras, para as governar. Não queria se prostituir, não queria se enganar. Preferiu, então, se calar e disse não. Ele disse não, né?
Então, a aula de hoje, ela tem até esse título alternativo, né? Ela se chama Atrofia dos Signos ou a Potência do Não, né? A atrofia dos signos é quando você economiza na linguagem, né? Então, é dizer o mais usando o menos, né? Então, o não, né, é tipo um monossílabo, né, uma palavra aí com 3 letras, mas ela tem uma potência muito grande, né? Então, a aula é isso, né? A atrofia dos signos ou a potência do não, que está diluída, assim, em vários autores que a gente vai ver, né? Mas, principalmente no Nietzsche, né? Assim, até o Byung-Chul Han fala lá no Sociedade do Cansaço, ele resgata, né, isso. Ele diz assim, há 2 formas de potência, né? O Nietzsche sempre dividiu a cultura assim, né? Lá no primeiro Nietzsche, ele divide no dionisíaco e no apolíneo, e depois ele vai dividir, né, o niilismo ativo, o niilismo reativo, ele vai falar das forças de conservação e as forças de criação, né? O Nietzsche é um pensador, assim, de certa forma, até dialético, né? Se tiver um Nietzscheano aí, depois a gente briga, tá bom? Mas essa é a minha ideia. Então, ele vai dizer que tem a potência positiva, né, que é a potência de fazer alguma coisa, e tem a potência negativa, né, que é ao contrário, a potência de não fazer, para dizer não, né? E assim, no Nietzsche não tem hierarquia, né? Essa coisa do bem e mal é moral, né? É fruto do cristianismo. Não existe esse dualismo, né, onde necessariamente uma potência é superior à outra. No Nietzsche, não, as 2 potências são importantes. O mundo atual, isso é até um diagnóstico do Byung-Chul Han, ele padece de um excesso de positividade, né? Então, a sociedade de que eu posso tudo, né? É narcísica, né? Aí tem toda essa pandemia de autoajuda, de discursos motivacionais, né? Que no fim não gera muita coisa, né? Gera mais frustração, mais depressão do que qualquer coisa, né? Porque a gente não pode tudo, né? A gente é mortal, então a gente não pode tudo, né? Então, o negativo foi sendo colocado cada vez mais, foi sendo recalcado, né? Não que não volte, né? O Freud já assinalava, né? Ele sempre volta, né? O recalcado, ele volta de uma maneira até piorada. Então, ou com potência assim mais drástica, né? Então, como o Rafael muito bem sinalizou, a aula de hoje não é bem uma apologia a nada, assim, né? Pelo contrário, a gente quer pensar outras formas, né? A violência, a, o ressentimento já é sistemático em nossa cultura, então a gente quer pensar alternativas outras, né? Que valorizem a vida, né? Mas o tom, ele às vezes pode parecer um pouco explosivo, né? Então a aula de hoje é meio isso, queira ou não, né? Então a gente brincou, né? A primeira aula seria estética, a de ontem foi modo de vida, né? Um ethos, ética. Hoje seria política, né? Micropolítica. Enfim, é brincadeira, mas eu acho que diz bem o que é, né? Então, eu vou começar com as categorias que o Rafael já trabalhou aí, né? Às vezes nomeou, eu sou mais assim, fico mais nas caixinhas, né? Mas só para dizer que a gente deu uma aula aqui, né? De verdade, mas eu até prefiro a forma ensaística do Rafael. Mas só para sinalizar, quem tiver interesse futuro em explorar essas categorias, então, eu vou explorar a primeira resistência, né? Que é um tema que já daria também aí toda uma discussão, né? Toda uma bibliografia imensa, né? Que eu, Rafael, a gente compartilha aí a longa data. Aí, difícil, pessoal, escolher assim, eu peguei leituras mais atuais e coisas já clássicas aí, até citada ontem, mas, enfim, eu acho que é mais exemplar mesmo, né? Então, eu peguei aqui um fragmento do Groys, que o Rafael também citou ontem, né? Até me mostrou o livro, e aí na página 55 ele diz assim, ó, devemos resistir não ao poder em suas formas instituídas, e sim, sobretudo, ao nosso desejo de obedecer. Então, o Groys, como outros autores, ele vai apontar que o maior problema não é nem talvez o poder em si, né? Porque talvez seja o ser humano é assim, né? O animal ele se coloca dessa forma, né? A cultura ela é violenta mesmo. Então, o poder é inerente, é inevitável, né? O Nietzsche até vai dizer que é vontade de potência, vontade de poder a vida. Então, é inevitável, né? O poder, as relações são de poder, né? O professor aluno, o médico é paciente, né? O político o cidadão, e por aí vai, o pai e o filho, né?
é inevitável a relação de poder, mas o pior do que o poder que se impõe, assim, de maneira instituída, né, seja a família, a escola, o hospital, a prisão, a polícia, é a nossa aptidão, assim, para um certo modo de vida que é um modo rebaixado, né, um modo sedentário, um modo de rebanho, né. Então, a gente tende por ser um animal até gregário, né, a gente tende a ser rebanho, então a gente precisa de um pastor, né. Isso é complicado, né? O Nietzsche até nunca responde muito. É claro que ele faz toda uma apologia do senhor, da postura aristocrata, né? Do além do homem, mas ele reconhece que em alguma medida a gente precisa da crença, né? A gente precisa submeter, né? Então essa é a grande dilema. O Etienne Laboissy já diz isso lá atrás também, né? Contemporâneo do Montaigne. Ele tem até, foi o Caio, acho que falou ontem daquele ensaio bem conhecido, né, discurso sobre a servidão voluntária, né, inevitável falar aqui, e tem trechos aqui, eu peguei uma citação da citação, né, que é um livro que eu vou usar aqui um pouco, queria ter usado mais, né, que eu adoro, que é o Império, do Hart e do Negri, né, Tony Negri, é o Império, e ele lá, em dado momento, eles estão até num contexto, assim, falando de Bartleby, e literaturas assim de resistência, e ele cita, né, esse fragmento do Laboissy, que é muito conhecido, né, então é muito forte. Então, desculpa, eu vou ler, mas eu sei que a maioria até já leu, né, já viu isso, mas é lindo. Ele diz assim, ó, decida não mais servir e você estará imediatamente livre. Não lhe peço que estenda a sua mão para derrubar o tirano, simplesmente que não mais o apoie. Então você o verá como um colosso cujo pedestal foi retirado, né? Cair sobre o próprio peso e romper em pedaços. Então, o Laboissy já fazia esse apelo, né? A gente não está nem pedindo para que você vá lá jogar um coquetel Molotov no Planalto, mas simplesmente tente não perpetuar, né, esse circuito aí de poder, de uma certa semiótica, um certo discurso, né, que é de ódio, que é de preconceito. Isso já é muito, né? Então, o mero fato de você estar resistindo a uma certa ideologia, a um certo estado de coisas, já é muito poderoso, né? Você não precisa necessariamente sair na rua. É claro, isso seria o ideal, né? Mas assim, você não precisa nem ir para técnicas mais arriscadas, né? De militância, enfim, de guerrilha, né? Mas se você tiver, pelo menos, resistindo de uma maneira pacífica até, né? Como vários movimentos fizeram, já é muito, né? Já é demais. Então, esse é o paradoxo, né? O desobedecer não necessariamente implica uma posição assim, ativa, né? Ativismo. Não. Pode ser até não fazer nada. Não fazer nada, como o Bartleby, já é muito, né? Então, você se negar a fazer algumas coisas já é demais, né? Não quero nem sugerir aqui o que é que seria não fazer, porque eu não quero assim, marcar, né? Não se trata disso aqui. Cada um vai saber aí o seu modo, né? Se é numa votação, enfim. Aí as imagens, né, pessoal? Tem muitas imagens poderosas, assim, que estão no repertório, no imaginário da resistência, né? Eu peguei, assim, talvez das mais antigas. A gente tem essa ficção toda aficionada pela Grécia, né? Mas é inevitável, né? E tem a figura do Sócrates, né? Muito poderosa, ainda que, assim, eu gosto demais do Nietzsche, né? Assim, é notório. E o Nietzsche foi um dos grandes opositores a ele, é Platão / Sócrates, né? No entanto, né, se ele colocou Sócrates e Platão como opositores, é porque ele via uma grandeza, né? O Nietzsche não pegava rivais assim fracos, né? Ele achava isso até bem feio, né? Ele sempre pegava um rival à altura, né? Ele achava que uma luta boa é quando é difícil mesmo, né? Então ele pegava sempre Platão, para ele era um gigante, né? Um colosso assim da filosofia. Não à toa ele atacou tanto o platonismo, né? E eu reconheço, teria outros, a gente poderia trazer Diógenes, mas Rafael, a gente já trabalhou tanto Diógenes no curso anterior que eu fiquei assim, poxa, vamos falar de outra coisa, né? Então eu peguei o Sócrates, numa releitura aqui, numa tradução
pictórica do Davi, né, que é um pintor neoclássico, romântico, aí é difícil classificar ele, mas é mais neoclássico. E, pessoal, para quem não sabe, em linhas gerais, o Sócrates, assim, ninguém sabe se ele existiu, e nem é essa questão, mas ele aparece por meio da filosofia do Platão, né, e isso também já é um elemento de recusa, né, o Sócrates nunca quis escrever nada, então eu já acho isso sensacional, né. Ele é um dos maiores filósofos e nunca ter escrito uma linha, né, então isso já é de uma resistência, né, de um radicalismo absurdo, né, então ele já merece respeito aqui, dentro dessa temática, né. E é emblemático a sua morte, né, assim, que é um suicídio, na verdade, só que é um suicídio meio encenado, assim, né, e não era, ele não escolheu, assim, né, necessariamente, não, assim, na verdade, é um julgamento, né, ele foi condenado lá, ele estava pregando não só destituindo alguns deuses lá de Atenas, como também corrompendo a juventude ateniense, né? Então ele estava pregando outros deuses assim, que não era comumente assim visto no panteão, assim, no lugar mais sagrado. Ele começou a pregar alguns deuses da mitologia, assim, que era meio incomum. E sobretudo ele foi acusado de corromper a juventude com suas ideias, né? Que eram bem assim polêmicas, né? Até ele até chegava a problematizar até o lugar do professor, ele enquanto mestre, né? Até lembra muito de Zaratustra, né? O Zaratustra recomenda até que traiam ele mesmo, antes de tudo, né? Então, antes de tudo, não acredito no que eu estou falando, né? Então, é o primeiro passo para a liberdade, né? Porque quando eu estou falando e vocês estão acreditando aí do outro lado, aqui já está instaurado uma relação de poder, né? Então, eu estou falando, vocês estão calados, então está tudo certo, em tese, né? Então, a maneira socrática e barra nietzschiana é essa, né? Não tem verdade mesmo, né? Mas assim, o Sócrates ele não queria abrir mão de jeito nenhum, né? Ele queria continuar falando na praça, na ágora, na polis, e ele achava que era direito dele, era o modo de vida dele potente. E aí, aquele Estado não suportou, né? Assim como o Cristo, né? Inclusive, essa imagem, pessoal, para ficar aí também com um exemplo cristão, aí contempla mais, eu acho, basicamente isso aqui é a última ceia de Cristo, né? A gente tem até a composição do Da Vinci, lembra, né? O Sócrates estaria aqui no centro, o que seria o centro aqui, que divide dois eixos, né? Então tem 6 pessoas de um lado, 6 pessoas do outro, né? Aquela cena dos apóstolos, né? Ele faz o mesmo gesto de Jesus, em geral, né? Na iconografia aí clássica, só que ao invés de beber vinho, ele bebe cicuta, né? Que é o veneno. E Jesus também foi muito parecido, né? Jesus, ele morreu porque ele pregava uma coisa muito radical, que era o amor, né? Então, numa sociedade que é violenta, que é ressentida, que é odiosa, né? O amor, ele é muito revolucionário, né? Então, não pode, se a pessoa está pregando amor, ela não pode continuar viva, né? Ela não pode continuar existindo, porque é muito, né? Imagina, o amor, ela quebraria toda a lógica, né? Do capital, de tudo, né? Nada mais faria sentido, né? Imagina dar aula por amor, né? Seria muito revolucionário, né? Assim, de fato, né? De fato. E fazer tudo que a gente faz com amor, né? Lembrei até a frase do Baudelaire, né? Que ele fala que o ócio verdadeiro é aquele que passa pelo eros, né? Passa pelo amor. Então, nessa analogia aí, Cristo e Sócrates, né? A gente tem sempre uma figura de resistência, né? Que abdica até da sua própria vida em prol de uma ideologia, né? Por isso que ele aponta para cima, né? Mais do que um ideal, uma ideia, né? Uma ideia, uma ideia de vida, uma forma de vida, né? É muito curioso aqui. Aqui tem até é bonito isso aqui, ó, pessoal, um detalhe, aquela coisa baudelairiana, warburgiana, né? Aqui tem um grilhão, né? E é engraçado que o Sócrates, ele quer beber a cicuta, ele não é obrigado, não é ninguém que empurra o veneno garganta abaixo, né? Ele até tá solto aqui, ó, é bem bonito esse gesto, né? Isso caberia toda uma discussão. Então ele não está nem preso aqui, ele está livre, ele poderia reagir, ele poderia brigar, entrar numa luta, mas não, ele é passivo, ele, tá bom, destrói o meu corpo, mas a minha ideia é imortal, né?
o que está em jogo aqui, ele está para além. Ele até diz, né? Quem vai julgar isso aqui são os deuses, né? Vocês voltam para a vida, eu vou para a morte, mas quem vai julgar isso aqui são os deuses, né? Então, a história, né? Queira, chame o que quiser aí de Deus, né? É lindo essa imagem. Então, acho que ela abre bem assim, a discussão de hoje, né? Nessa mesma perspectiva, assim, de um suicídio quase que involuntário, assim, né? Eu trago aqui uma imagem da década de 60, pessoal, emblemática, assim, né? Muito conhecida também, que foi fruto de uma manifestação pacífica, também um protesto pacífico, uma resistência pacífica, né, que ocorreu no Vietnã. É uma imagem forte, tem até vídeo, por opção não trouxe o vídeo, que é muito forte mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho linda no seu conteúdo, assim, no seu significado, né? E é fruto daquela discussão lá do Vietnã e tal, né? Então, na época, o presidente, né, do Vietnã do Sul, ele estava instituindo o cristianismo, né, como uma espécie de religião oficial. E aí vários monges, né, enfim, não precisa nem falar que o Oriente todo, assim, a maior parte segue a doutrina budista, né, e suas várias linhagens. E quando foi anunciada essa questão, né, do cristianismo, foi uma ofensa, né? Então, assim, para além da discussão religiosa, não é isso, é uma discussão política isso aqui, né? Foi muito cruel, né? Então, os monges, eles não aceitaram, eles fizeram vários protestos de jejuar, de ficar parado lá, mas esse monge, ele foi muito radical, né? Ele chega num carro, seguido de mais dois monges, um deles segurando uma almofada e o outro segurando esse garrafão aqui com gasolina. Ele senta na almofada, na posição de lótus, né, que é a posição da meditação budista, e um monge joga esse líquido inflamável sobre o corpo dele e vai atear fogo, né? E aí é um gesto de autoimolação, né? Ele resolve morrer para sustentar uma ideia, né? Muito semelhante a lá o Sócrates, né? E curioso, aí, não sei até que ponto é mito, mas é muito bonito, né? Que ele ficou nessa posição até o final, ele só mudou de posição quando ele caiu, já sem vida, né? E não fez nenhum ruído, pessoal. E tem vídeo, tem tudo, né? É fácil de encontrar isso. É forte, eu já adianto, né? Não estou recomendando aqui, mas é muito potente, assim, né? Então, também é uma figura de resistência, certo? Não necessariamente a resistência tem que caminhar para isso, tá bom? É só porque eu queria começar com as imagens que vão direto ao ponto, né? O que é que está em jogo aqui. Outra imagem, assim, também nessa esteira, bem legal, isso já foi no contexto da China, né? Estava tendo uns protestos, né, em Pequim, né? Numa praça lá, Praça da Paz Celestial, e, assim, o exército não estava, tipo, não estava conversando, sabe? Eles estavam mesmo matando os professores e os alunos. Não tinha muita conversa, né? Era extermínio mesmo. E aí é emblemática a figura o que se cogita ser um estudante, né? Que ficou conhecido como rebelde desconhecido. Ele ficou conhecido como rebelde desconhecido, né? Imagina que seja um estudante. É porque depois desse ato aqui, né, que ele parou uma fila de tanques, né, de guerra, assim, que teria capacidade de derrubar, né, prédios, né, aeronaves, quanto mais um ser humano, né? Mas ele parou, né, se colocou de frente, ficou simplesmente parado, ou seja, não fez basicamente nada, né? E, claro, depois ele foi retirado e até hoje não se sabe o paradeiro dele, né? Mas é um símbolo, assim, também icônico, né, nesse sentido. Eu acho que é uma imagem que todo mundo já viu, de alguma forma, está nos livros de história, né? Merecidamente, não, é uma imagem muito poderosa, né? Tem que acelerar. Pessoal, ainda nessa esteira eu fiquei muito, assim, adoro esse tema da resistência, né? Até brinco, né? Eu e o Rafael, a gente coloca resistência R, entre parênteses, e existência, né? Resistência, né? Um modo de vida, né? A resistência. Aqui é outro ato também, assim, acho que aqui foi em Washington, perto do Pentágono ali, e
eram a contracultura, né? Os hippies e tal. E tinha o Flower Power, né? E aqueles estudantes e tal. Aquela década sensacional, que é a década de 60, né? E essa moça, uma adolescente na época, 17 anos, né? Jeanne Rose, ela, entre vários gestos belíssimos, né? Inclusive outros dela, ela tem um momento que ela pega uma flor e vai se colocar diante, né, desse batalhão de homens armados aí, apontando, né, as armas para esse grupo de manifestantes, que eram manifestantes pacíficos, pessoal. Não tinha arma, não tinha nada, sabe? Era uma coisa tranquila. E era contra a guerra do Vietnã, né? Aquela política dos Estados Unidos, de interventora e tal. Enfim, na história aqui a discussão é de outra ordem. Então aqui, eu até botei no nome do fotógrafo, mas o mérito todo é da Rose aí, né? Até Rose, né? O nome dela é curioso. Uma rosa, né? Então, isso tem a ver com o gesto que a gente discutiu ontem, né? Como que pode, né? Uma flor, ela ser tão transgressora, né? Assim, como é que pode? É um gesto mínimo, né? Então, é um polo oposto. Não necessariamente você tem que se matar, né? Pode ser um gesto mais sutil, né? Quase que imperceptível, né? E aí eu lembrei de um protesto, poderíamos fazer toda uma genealogia aqui de protestos, né? Mas eu lembrei esse mais recente, eu não vou lembrar o ano, não sei se foi 2015, pessoal, aquela época que estava tendo as marchas para discutir a questão climática e tal, e lá na França, e estava tendo muito atentado, né, na época também, então ficou até proibido fazer manifestação. E aí as pessoas fizeram uma manifestação muito simbólica, sabe? Muito forte, muito poderosa, que foi colocar os calçados lá nessa praça, né, que meio que imortalizou, assim, esse momento chave aí da nossa história, dessa discussão, né? E aí lembrou umas obras, assim, lembrou inclusive ontem o Piero Manzoni, né? Quando ele faz aquele pedestal, né? Que é o vazio, né? Isso aqui eu até pensei, poxa, isso poderia estar na aula de ontem, né? Mas enfim, é tudo meio que implicado aqui, tá tudo junto, né? Então aqui tem uma coisa, um vazio que é preenchido, né? É um vazio que tem mais presença do que se tivesse as pessoas, né? Não sei vocês, eu acho mais poderosa essa imagem de vários calçados do que se tivesse pessoas aí. Eu acho muito forte, né? Enquanto imagem, né? E aí lembrou vários trabalhos, enfim, entre eles o do Van Gogh, né? Que ele faz lá a bota do artista. E esse aqui que é mais literalmente surreal, do Magritte, né? Que ele faz uma composição assim, né? Fantástica, imaginativa, que por trás desse objeto tem uma pessoa, né? Por isso que tem uma presença. Então, ela resume, né? Uma imagem bem paradoxal, assim, né? Ela tem a pessoa e o objeto, né? A memória dessa pessoa e a materialidade dela ao mesmo tempo, né? E só o surrealismo poderia fazer isso, e o Magritte, né? Pessoal, vou tentar avançar, infelizmente, né? Porque tem algumas categorias. Uma das mais interessantes também, que o Rafael a gente tinha até já veiculado aí, de certa forma, é a greve, né? A greve como recurso também, até de resistência, né? E tem várias formas de greve, enfim, não vou nem fazer um preâmbulo maior. Isso atravessa aí a história da humanidade, né? Mas principalmente a era moderna, assim, é mais emblemática, né? Greve de estudante, greve da classe trabalhadora, etc., né? A greve é um instrumento de luta, né? De reivindicar direitos e tal. E aí, nesse sentido, aqui no nosso recorte, que é a arte, me veio esse livro, né? Acho sensacional, assim, é um livrinho pequeno, mas que vem assim né, com a questão, e não é o livro, é o ato, né, que existiu isso aí, né, que foi uma greve da arte proposta por um grupo de artistas, assim, entre eles o Stuart Hall, né, e que no início da década de 90, né, entre 1990 e 93, eles iriam simplesmente parar todo o circuito da arte, né, desde a sua produção, a sua veiculação, a sua venda, né? Então eles queriam interromper, parar, né?
estancar esse modo, né, que se converteu em larga medida num fetichismo, né, numa forma também igual a qualquer outro setor, né, alienado, comercial, assim, na arte ela ficou assim um negócio bem, sempre foi, né, de certa forma, mas ela, a partir da era moderna e os leilões e tudo mais, ficou um negócio assim bem obsceno, né, até a coisa do valor, a especulação que há em torno das obras de arte, né. Então eu acho muito forte isso, recomendo a leitura aí, pessoal. Não recomendei na sala, assim, mas agora estamos recomendando aqui. E aí eu peguei 2 fragmentos só para ilustrar, daria para trazer, é um livro composto por vários pequenos textos, né? Então muitas pessoas assinam, é quase como se fosse um manifesto, assim, né? Tem aquele teor de manifesto, né? Então, é difícil aqui dizer, né? Porque são muitas vozes tentando nomear o que é isso, né? E tem o antes, o durante e o depois, né? E aí toda a discussão se surtiu efeito e tal, mas não quero nem entrar nisso, queria só dizer o que é que foi a greve da arte, né? Então eles fazem assim, até uma discussão meio a lá manifesto comunista, né? Conclamando assim, né? Todo mundo, né? Então eles dizem assim, conclamamos todos os trabalhadores culturais a colocarem de lado suas ferramentas e pararem a confecção, a distribuição, venda, exibição ou discussão de suas obras de 1º de janeiro de 90 a 1º de janeiro de 93, né? Conclamamos galerias, museus, agências, eu acho que eu esqueci um acento circunflexo, espaços alternativos, periódicos, teatros, escolas de arte, etc., a interromper todas as operações durante o mesmo período, né? Então, é uma convocação, assim, né, pessoal? É, de fato, de uma forma imperativa, né? Claro, isso não teve uma adesão massiva, né? Foi muito mais local ali. Se eu não me engano, foi Londres, assim, foi uma parte, assim, né? Não teve uma adesão, assim, massiva, né? Mas aí eu pego do mesmo livro meio que uma observação. Tem várias sacadas, assim, né? Tem entrevista, né? O Stasi respondendo o que é que foi a greve, o que é que aconteceu de maneira objetiva, né? Tiveram as paralisações, impactou de certa forma, até no sentido econômico, mas eu não queria entrar por aí, eu queria pegar mais a parte conceitual. Tem um momento que esse autor aí, o Oz, né, citado pelo Home, que diz assim, ó, que lembra a aula de ontem, né? Paradoxalmente, a ideia de não fazer arte nos ensina muito sobre arte. Assim como a famosa peça, né, falada ontem, né, 4 minutos e 33 segundos, de John Cage, ao se mascarar como silêncio, ensina muito mais a nós sobre o vasto reino do som. Então, quando John Cage, lá, o artista conceitual, ele decide fazer uma música sem tocar nada, ele está ensinando muito mais sobre música. Então, quando um determinado autor deixa de escrever, ele está fazendo mais literatura. Quando o Duchamp vai lá jogar xadrez e deixa de pintar, deixa de esculpir, deixa de fazer os ready-mades lá, ele está produzindo mais arte do que nunca. Então, às vezes, fazer nada é, de certa forma, fazer alguma coisa que vale a pena, que seja digna de nota, né? Acho que isso está bem claro já, né? Eu estou falando aqui, mas só reiterando o que a gente já sabe. Tem esse cartaz, eu acho sensacional, está no livro também, a última imagem, né? Isso foi um cartaz da época, e aí ele diz assim, essa frase muito poderosa, que é nós somos o proletariado, né? As pessoas que dizem não. Então, a potência do não, de novo, né? Bartleby e companhia, né? O horário está voando. Vamos lá. Outra categoria, pessoal, que eu queria trabalhar brevemente, e até inevitável, é a desobediência civil. A desobediência, né? Vou falar de desobediência civil de modo geral, assim, mas... Porque faz até uma alusão a um texto clássico, que eu adoro, assim, né? Já se datou, né? O próprio Groys coloca isso aí no Desobedecer, que... Enfim, mas eu adoro o Turro, de todo modo, né? Todos os ensaios dele, livros e tal. E aí, nesse ensaiozinho aí, que tem que ter cuidado, né, ao ler, porque ele é bem incisivo, assim, em alguns pontos, mas, assim, o que a gente quer trazer é essa questão de uma modulação da resistência, né? Ou seja, o desobedecer seria uma forma de resistir, né? Então, não necessariamente você precisa ficar parado na frente de um tanque de guerra, né? Basta você
pequenas desobediências, né? Você deixar de fazer algumas coisas já seria muito potente, né? E nesse ensaio fica bom, eu pego só duas frases aqui, porque é recheado. Eu até confesso que fiz uma censura, assim, porque tem coisa que não dá nem para expor, é um ensaio, assim, forte, né? Talvez poderia ser mal interpretado, né? Essa é a nossa intenção. Eu pego uma bem no início, né? Que o Turro disse que o melhor governo é o que absolutamente não governa, e é muito forte isso aqui, né? É claro, ele está falando um registro mesmo, assim, do governo, enquanto, né, um aparelho de Estado, essa lógica, mas eu expandiria até para o sentido que o Foucault atribui ao governo, né? O governo de si. Enfim, seria outra discussão da aula 1, né? Mas isso aí eu não vou entrar, não. Agora, essa aqui eu acho bem interessante, né? Que quando ele diz assim, ó, deixe que sua vida seja uma contrafricção que pare a máquina, né? O que tem a fazer é cuidar de todo modo para não participar das mazelas que condenam. Ou seja, o simples fato de você não participar do que você tanto fala mal, né? Ou seja, pequenos gestos sei lá, de corrupção, de preconceitos e, enfim, essas mazelas, né, que a gente tanto condena, se você não replicar isso, já é muito poderoso, sabe? Você vai em outra direção, né? Se a massa está indo numa direção, você vai na outra. É tipo a performance que o Rafael falou do Flávio de Carvalho, né? A profissão está indo numa direção, você vai na outra, porque está errado aquilo lá, né? Então já é muito, claro, quase que o Flávio de Carvalho morre, né? Assim, ele correu risco de vida, com certeza. Aí eu lembrei, assim, eu até botei o texto do Peter Popelbar, né, Mutações Contemporâneas, é um texto que fala de muita coisa, mas ele cita até o Chaplin, né, o cinema lá da época do nazismo e tal, não vou entrar nisso agora, não dá tempo, mas eu acho essa obra sensacional, pessoal, assim, né, o Tempos Modernos. É clichê, mas tem gente que nem assistiu todo, só conhece fragmentos. Eu recomendo demais, né, tem várias questões aí em jogo, né, mas tem muito essa prática, né? O Chaplin, esse vagabundo aí, né? Esse personagem do Chaplin, né? Um dos mais conhecidos, ele incorpora muito do que a gente falou aqui, né? E é muito belo, ele assume mais um contorno de clown, ele não faz isso de uma maneira militante, ele faz quase que meio sem noção, né? Ele não faz assim, eu tô aqui mudando o mundo, né? Ele vai quebrando as coisas, ele vai fazendo delirar aquela linha né, a linha de produção fordista e tal, mas de uma maneira muito inocente, até muito bela, né? Isso que é muito poderoso, né? É como a florzinha lá da Rose, né? Não é você, como o ludismo fez, que foi lá e quebrou de fato, sendo que não resolve o problema quebrar as máquinas, né? Com todo respeito ao ludismo, certo, Rafael? E companhia. Eu adoro, mas a gente sabe que não resolve, né? Quebrar a máquina, até porque essa máquina hoje ela nem é mais, não é dessa natureza, né? O capitalismo convergiu para um outro formato, né? Muito mais líquido, assim, né? Mais fluido. Enfim. E aí vocês vão lembrar, a personagem, ela fica lá alienada, repetindo gestos e tal. Enfim. Isso é um nada ruim, né? Fazendo nada mesmo aí, né? Ele tá perdendo a vida dele, que é tão preciosa. Só que tem um momento que ele começa a delirar, né? Esse sistema, como Deleuze diz, né? O capitalismo, ele produz loucos, né? Então, o capitalismo e a esquizofrenia não são oposições, né? Assim, faz parte. A cultura, ela produz, em larga escala, a loucura, né? A depressão, a tristeza. É necessário que haja essa produção paralela à produção das mercadorias, porque só uma vida rebaixada vai se dedicar a consumir de forma repetitiva, né, e compulsória, né? Então eu compro coisas que eu não preciso, porque a minha vida está tão rebaixada que tem que ter algum sentido. Então eu tenho que trabalhar bastante para, né, gerar ali algum pequeno prazer, né, diante de tanta loucura, tanto adoecimento. E aí o Chaplin vai bem na veia, né? E aí eu peguei essa frase do Han, que ela meio que se encaixa, quase uma colagem aqui, desculpe forçar a barra, mas acho que colou demais. Ele dizia um dado momento lá na Sociedade do Cansaço, que é essa sociedade preconizada aí no Tempos Modernos,
que só o homem sabe dançar, né? Só o homem pode dançar. E a dança, com seus movimentos revolutantes, né? Lembrei até da palavra revolução, revoluir, né? Dar ciclos, né? Converter as coisas, né? O avesso, transformar. Então, a dança com seus movimentos revolutantes é um luxo que foge totalmente ao princípio do desempenho, né? Isso é um conceito lá, né? Então, a gente vive no imperativo do desempenho, a gente tem que ser perfeito, né? Impecável. Não posso errar nada aqui. Se eu errar uma data, eu sou incompetente, né? Eu corro o risco de perder o emprego, né? Quase isso. Você é crucificado, né? Você é cancelado no jargão moderno. Então, eu tenho que estar tudo alinhado com o discurso vigente, porque, caso contrário, eu corro um sério risco. Então, o Chaplin, nesse processo de enlouquecimento, que é uma linha de fuga, né, deleuziana aqui, é uma forma de vida, outra que não essa, né, da loucura comungada em sociedade, né, ele vai criar um modo lá. Então, entre eles, a dança, né, ele fica dançando, né, ele dança até o final, né, ele não fala tanto, né, inclusive a cena, a última lá é emblemática, né, a que ele tem que dançar mesmo para ganhar a vida, né, ele é contratado como garçom, ele não sabe servir nada, ele é um incompetente, né, ele é inútil no sentido bom, e o que resta a ele, o que salva o Chaplin é a dança, né, e um certo vocabulário que ele cria lá, né, que não existe, ele esquece até a letra, né, ele anota na manga da camisa, mas ele perde a letra, é muito engraçado esse filme, é genial nesse aspecto, né. Pessoal, mais um, eu queria falar de todos hoje, né, eu acho que vai dar, que é a liberdade, né, que é o que o Rafael já foi, né, diretamente, aí me ajudou já muito, né, então, assim, a gente queria terminar com esse conceito, né, a liberdade como uma categoria que ela não, a princípio, muita gente pode achar que não tem nada a ver, né, fazer nada com liberdade, mas, na verdade, é a maior liberdade, né, você não querer, você não fazer, você desobedecer, você não seguir, né, então, em última instância, esse curso, ele quer isso, né? Apontar para esse caminho. Claro, a discussão de liberdade, ela é muito... Será que é possível? Sei lá, ainda mais no mundo de hoje, mediado, né? Hipermediado, mediatizado, algoritmo. Será que a gente escolhe alguma coisa? Eu não quero nem entrar por isso, pessoal. Não é esse o viés. É outro, né? Acreditar ainda numa certa essência. Eu sou meio da linha do Thoreau mesmo, né? Dizem que o Thoreau, no leito de morte, lá ele ainda sonhava, né? Com a volta dos índios, das florestas. Eu sei que é meio inocente isso aqui, né? Mas eu sou da linha do Chaplin também. Eu quero acreditar num outro modo, assim, né? Senão, é o que o Rafael falou, não dá mais. Distopia não dá mais, né? A utopia, ela é necessária. O nada poderia ser esse não lugar, né? O utopos também, né? Poderia ser outra modulação do nada, é o não lugar, né? O utopos. Enfim, aí eu trago aqui o Negri, o Rasch mais agudo, né? Então, aqui é até uma certa... a gente não está negando o que foi falado, mas a gente quer pensar ainda além, né? Então, eles vão até problematizar até algumas figuras que a gente estava tomando como norte, né? Por exemplo, né? No mesmo livro, né? O Império, né? Eles vão dizer assim, essa recusa, né? Isso que a gente falou aqui nesses 3 dias, né? Certamente é o começo da política libertadora, né? Mas apenas o começo. Esse recusar, esse não ativo, esse niilismo, essa reatividade, né? É só o começo, né? Tem que ter outro estágio, que é o niilismo ativo, né? Desculpa o jargão, mas é porque é um termo do Nietzsche que é muito caro. Se for o caso, a gente volta aí. O que é que seria o niilismo reativo e o ativo, o positivo e o negativo, né? Em si mesmo, a recusa é vazia, né? Né? Tem uma hora que lá o artista da fome, ele morre, né? O Bartleby não tem um destino muito diferente, né? Então, só negar é meio estéril, né? Esse não, assim, muito lacônico e seco, ele às vezes ele não é tão animador, né? São algumas figuras de exceção, seres excepcionais, nômades, assim, que conseguem, né, levar a cabo esse projeto. A maioria da gente não, a gente está aqui agora, a gente quer o certificado, a gente quer o trabalho, a gente quer o dinheiro, a gente está inserido, né? A gente quer resistir por outros os meios. E é isso que o Negri e o Rasch vão colocar, né? Então, Bartleby e Michael K., que é um personagem de outro romance que a gente não trouxe, poderia ter trago aqui, né? Que é sensacional.
podem ser almas lindas, né? Eu botaria aí o Vagabundo, do Chaplin também, mas por sua pureza, agarram-se à borda de um abismo, né? Exatamente. Como eles têm tanta pureza, até uma certa ingenuidade, inocência, isso pode ser pode apontar para um abismo, assim, não é muito promissor esse não aí dele, sabe? Esse não, assim, não ponto, né? Tem que ser um não seguido de toda uma gestualidade, né? Mais potente. É um não que se converte num sim, né? Em última instância, a gente adoraria aqui fazer um curso do sim, né? Dizer sim a tudo, né? O amor fati. Mas ainda não é o caso. E aí eles fecham, né? Eu fecho e vou para os exemplos aqui, né? A recusa em si, né, do trabalho, da autoridade, da servidão, o próprio Hackenberg fala sobre isso, né? Leva apenas a uma espécie de suicídio social. Tem o suicídio lá do indivíduo, né? Sócrates, Jesus, de certa forma, desculpa a polêmica, mas para mim é uma leitura que eu faço aqui, Jesus é meio, né, uma postura suicida, né? Que ele foi radical nas suas ideias. O monge lá, vietnamita, Mahayana, né, também é um suicídio. E essa recusa geral, ela leva a um suicídio maior, que é um suicídio do coletivo, né, do corpo social. Então, assim, aí o Negri vai dizer, nossas linhas de fuga, nosso êxito precisa ser constituintes e criar uma alternativa real, né? Precisamos criar um novo modo de vida. E não ficar só no niilismo, sabe? É o que o Peter Popelbar vai chamar de avesso do niilismo, que é um niilismo, é uma negação. Mas, por incrível que pareça, é uma negação ativa, uma negação positiva. É esse nada que a gente está apontando aqui, né? É um nada que está preenchido de muita coisa, né? De valor, né? De possível, né? De como lá a obra do Piero Manzoni, né? Ali tem né? O copo vazio está cheio de né? Diria o Chico e o Gil. Aí aqui é uma brincadeira que a gente fez aqui a prancha, né? Montando, então várias cenas de greve. No próprio Chaplin, ele entra numa greve meio sem querer, pessoal. É muito engraçado esse filme. Aí tem outras obras canônicas, Os Operários, a greve aqui. E aí tem a nossa própria imagem. Por que eu trago isso aqui? É muito mais por uma questão morfológica, né? Essa é a razão de trazer essa nossa imagem e de colocar ela numa composição que dialoga com todo um conjunto de formas e tempos, né? Temporalidades. Que é esse gesto, uma certa frontalidade, né? De afrontar, né? De fronte, de vanguarda, né? O termo até militar, né? Fronte e vanguarda. Porque eu acho que é mostrar a cara, né? A coragem de você ligar a câmera, né? Se expor, falar disso, num contexto que é totalmente avesso, estranho a isso, né? Você dispor o seu tom, do seu tempo para falar sobre nada, né? Então, já existe aí uma potência muito grande, né? A potência de dizer não para outras coisas. Eu poderia estar investindo meu tempo, sei lá em quê, né? Em coisas, né? Outras, né? Que não essas que a gente está discutindo aqui. E aí, continuar a brincadeira, né? E aí eu vou roubar lá do Stuart Home, né, essa frase, né? Nós somos as pessoas que dizem não, de certa forma, né? A gente está dizendo aqui todo dia não, né? Mas é uma nova, e ao mesmo tempo propondo uma nova forma de vida, né? Não sei se é revolucionária, não sei nem se é bom o termo revolução, né? A gente até prefere, o Rafael ontem falou muito do levante, né? O levante, ele é diferente da revolução, porque a revolução, ela quer mesmo, assim, um estado totalmente outro, e eu não sei se existe esse totalmente fora, né? Eu acho que é por dentro mesmo a coisa, sabe? É uma negociação, né? É difícil. Então, acho que quem vai vencer, o Nietzsche dizia, né? O que vai vencer a moral é uma outra moral. Tem a moral do rebanho, quem vai vencer a moral não é uma outra retórica, né? É uma retórica. O Nietzsche era um moralista, né? Ele escrevia de forma moralista, mas era uma moral dos senhores, aristocrática, né? Aristocrática aqui no sentido do pensamento, né? Livre, né? O espírito livre, né? Como ele dizia. Então, assim, o que vai superar o niilismo reinante, né? Essa vontade, esse nada de vontade, é uma vontade de nada, né? Essa vontade de nada que a gente quer aqui, né? Essa utopia, esse não lugar aí, né? Então a gente está
vocalizando esse não, né, aqui, de diferentes modos, né. E aí, tem muita coisa ainda, pessoal. Eu preparei, tem um monte de slide aqui, mas eu acho que eu vou terminar até para dar tempo, né, Rafael, a discussão. Sim, Eu acho sim. que eu vou conseguir ser pontual pela primeira vez. E vou fechar aí com B, e tem muita coisa, eu posso até depois passar, mas eu queria terminar com isso aqui, né? Que, assim, todas as sociedades tremem quando a desdenhosa aristocracia dos vagabundos, né? Então, a aristocracia dos vagabundos, né? Dos inacessíveis, dos únicos, dos que governam sobre o ideal e dos conquistadores do nada, isso aqui poderia estar em caixa alta, é porque a gente acha essa estética feia da caixa alta, né? Avança resolutamente, né? A gente está decidido, né? Então, a sociedade, ela treme, né? Ela se abala, ela sai do lugar quando essa aristocracia, esse bando de vagabundo, né? Chaplin, Sócrates, Jesus Cristo, o monge, a Rose, né? Quando a gente faz nada, absolutamente nada, essa sociedade começa a temer, né? Imagina se a gente fizesse alguma coisa de fato, né? Então é isso, para terminar, assim, sendo que não termina, isso é inacabável, né? A gente começou falando isso. Mas é isso, galera. Foi muito bom esses dias, né? E tinha mais coisa, mas é isso, para dar tempo à discussão.